Oi, gente, já tinha começado o vídeo antes e não tinha apertado ali no botãozinho e nem olhado que o reloginho não tinha se mexido. Aí falei alguns segundos ou minutos, nem me lembro, e tive que começar de novo. Mas bem, gente, nós vamos continuar com o Mário de Andrade, que já começamos nas aulas anteriores. Na verdade, desde que nós começamos a estudar o modernismo, a gente volta e meia, acredito até que em todos os vídeos, ou quase todos, a gente falou em Mário de Andrade. Então, na aula passada, eu dei dados gerais, assim, sobre a vida dele, sobre a vida brilhante que ele teve intelectualmente e também pessoalmente, no sentido que ele era muito influente entre os seus pares, ele era muito articulado, ele era um grande estudioso. Então eu já dei assim um panorama geral de quem foi a pessoa e o escritor Mário de Andrade. Eu só esqueci na outra aula de dizer para vocês, que eu sempre gosto de dizer, né, de onde é cada escritor. O Mário de Andrade é paulista, ele nasceu e morreu em São Paulo. Ele nasceu em 1893 e ele morreu emblematicamente em 1945. E por que emblematicamente? Porque foi justamente no final da terceira fase do modernismo, né, que didaticamente a gente conta como 1945, ano em que o modernismo, entre aspas, começou a perder força e começaram a surgir as novas tendências que, com o tempo, a gente vai chamar pós-modernismo, estudos culturais, estudos contemporâneos. Isso aí a gente vai ver lá no final do modernismo como é que a gente começou a chamar este outro momento depois que o modernismo perdeu força. Mas, por enquanto, estamos no modernismo. Então, assim, ó, como eu disse para vocês na aula passada, o Mário de Andrade, ele teve, assim, uma obra muito, muito abundante. Ele era contista, ele era ensaísta, ele era crítico literário, ele era poeta, ele era romancista. Então, quando a gente vai falar obras do Mário de Andrade, é muito difícil a gente já, assim, ó, selecionar títulos, porque por mais que alguns sejam muito marcantes, como assim a gente logo lembra de Macunaíma, tem outros títulos que a gente não vê tanto. Não vê tanto nos livros didáticos, nos livros de crítica literária, ou não vê até pela própria mídia, ou não vê até pelas próprias editoras, que acabam reeditando sempre as mesmas obras. Mas ele tem muitos títulos de crítica literária, de história da literatura, de ensaios, livros de ensaios, né? Então, só em livro de ensaios ou livro de crítica literária, ali dentro daquele livro tem 50, 60, 40, 80 textos, né, de ensaio de crítica literária. É muito difícil. Então, para os vídeos ficarem mais enxutos, para a gente deixar assim bem objetivo, já que a maioria de vocês está vendo esse vídeo ou para o vestibular ou para o Enem, e alguns, por serem amantes da literatura e também quererem conhecer tal escritor, de que escola literária é aqui, escola literária ele pertencia, que obras ele escreveu. Então, às vezes, a gente tem que, eu procuro ser, embora eu fique falando, repetindo muitas vezes, mas isso já é uma técnica, né, dentro do estudo, a repetição, mas a gente tem que tentar deixar objetivo e didático. Então, começamos pelo simples, pelo objetivo, e depois vamos aprofundando. Então, eu comecei assim, vou começar na ficção. O que nós pensamos assim, romance de Mário de Andrade. Depois a gente vai para poesia, depois a gente vai para ensaios, depois a gente vai
dentro desses livros de contos, quais os contos mais importantes. Depois a gente vai para quais os livros que ele detalhou historicamente, né, recortes da literatura, etc. Então, na ficção, eu penso que a gente pode deixar assim, ó, para ficar ali na cabeça da gente. A gente pode deixar o amar, verbo intransitivo, né? Esse romance. Pode deixar o famoso Macunaíma. Pode deixar os contos de belas artes. E depois pode deixar os novos contos, que é uma obra póstuma, né? Porque ele morreu em 1945 e esses novos contos foram publicados só em 1946. Então, essas 4 a gente pode deixar na parte de ficção, na parte de romance, embora os 2 últimos que eu falei tenham contos assim menores, mais enxutos, né? Não é um romance assim único, mas a gente deixa esses na ficção. Nas próximas aulas a gente vê quais as poesias que foram assim mais significativas na obra dele, quais as poesias que foram mais influenciadoras no modernismo, os textos de crítica literária, de ensaio, assim por diante, tá? Então, deixei aqui no quadro o nome dessas 4 obras. Chamei a atenção aqui de vocês que ele é paulista, ele nasceu e morreu em São Paulo, nasceu em 1893, como eu acabei de falar para vocês, e morreu emblematicamente justamente no ano que termina a 3ª fase do modernismo no Brasil, 1945. Na ficção, a gente pode destacar o amar, verbo intransitivo, publicado lá em 1927, o Macunaíma, publicado em 1928, os Contos de Belas Artes em 1934 e depois uma publicação póstuma com os contos novos. Eu não sei se eu falei antes novos contos, porque às vezes eu vou dizer contos novos e digo novos contos, mas é contos novos em 1946. Foi publicado quando ele já tinha falecido. O que eu quero chamar a atenção aqui de vocês é que amar, verbo intransitivo, e contos de belas artes, contos novos, eles são considerados assim de uma fase de Mário de Andrade, uma fase. A fase que ele fala ali do povo brasileiro, dos costumes, da burguesia e etc, etc. E o Macunaíma, especialmente, é da fase porque, como a gente viu nos vídeos anteriores, o Mário de Andrade ele era um profundo estudioso do folclore brasileiro. Ele estudava muito tudo que dizia a respeito às histórias, às lendas, os mitos, a todo o folclore, como eu disse, brasileiro. E o Macunaíma, este romance, os críticos literários já acham que ele é de uma fase diferente da fase em que ele escreveu, por exemplo, o Amar, verbo intransitivo. Por quê? Porque nessa fase em que ele escreveu o Macunaíma, ele estava assim muito influenciado pelos estudos dele. Ele estava muito assim munido de conteúdo de folclore para escrever o Macunaíma. Então, só assim, do ponto de vista didático, para dizer que os estudiosos da literatura dividem, do ponto de vista da ficção, o Mário de Andrade em 2 fases assim. E a fase do Macunaíma é uma fase que ele está mais voltado especificamente para o folclore, para os mitos, para as lendas brasileiras, tá? Então, em relação à ficção, essas 4 obras,
Amar, verbo intransitivo, Macunaíma, os contos de belas artes e novos contos, tá bom? E por hoje é isso, e até o próximo vídeo. Aí vamos ver a poesia de Mário de Andrade. Se eu disse em algum momento desse vídeo Mário Quintana, me perdoem, é Mário de Andrade. Eu não sei se eu disse ou não, mas é que volta e meia, até no tempo que eu dava aula no curso de letras, como a gente tem aqui o Mário Quintana, né, aqui no Rio Grande do Sul, volta e meia eu vou dizer Mário, até quando eu vou citar algum teórico na área do direito, que o nome é Mário, eu acabo colocando um Quintana junto, mas Mário de Andrade, o nome mais forte do modernismo brasileiro, Mário de Andrade, tá? E até o próximo vídeo, então. E, gente, muito obrigada, gente, pelas curtidas, pelos comentários. A gente está em quase 1.050, ou seja, nós estamos quase sorteando mais o último book haul, mais 4 livros. Já enviei todos os livros do book haul anterior, só não enviei do João Guilherme, né? O João Guilherme não fez contato até agora, não sei se ele não tem assistido o canal ou não. Já recebi o e-mail do Augusto, nosso inscrito top, o livro que ele escolheu vou enviar também, não enviei ainda, porque está encomendado, porque aquele livro já tinha saído antes, eu já tinha enviado. Mas eu faço questão de enviar o livro que o inscrito escolheu. Então, se o inscrito escolheu e eu ainda consigo comprar, tipo assim, não está esgotado, eu compro e mando exatamente aquele. Então, a primeira opção que ele me deu vai ser a que eu vou enviar, tá? Ok, Augusto? Muito obrigada por tu estar sempre prestigiando o canal, comentando, é o verdadeiro inscrito top mesmo. Gente, e também quero agradecer aos outros que continuam me mandando Pix. Eu já tô achando que vocês botaram esse Pix, alguns de vocês, tipo assim, isso é uma mensalidade. Mas não é, gente, tô brincando. Claro, eu tô muito feliz mesmo. Mas assim, ó, enviem Pix a hora que vocês entenderem que devem enviar, com a regularidade que entenderem, do valor que entenderem, R$1, R$2, não importa, tá? Nosso canal, como eu digo, não tem fins lucrativos. O canal, maior objetivo do canal é ganhar livro das editoras. É o nosso maior objetivo, para eu ficar sorteando um número maior de livros. Mas, claro, fico feliz, fico lisonjeada, me sinto valorizada, estou muito feliz mesmo. Mas assim, o nosso canal continua igual, com Pix de apoio ao canal ou sem Pix, tá? Mas quem enviou, muito obrigada mesmo, muito obrigada. E até o próximo vídeo, tá bom? Tchau, gente!